numa reportagem e, ao mesmo tempo, um alerta para você. Na tela do Povo, vai lá. Em uma caixinha, Adrilene guarda várias lembranças do filho. Kevin Albuquerque, de 21 anos, morreu no último dia 15. Além de um bom filho, ele era pai de uma menininha de apenas 6 meses. A vidinha dele era cuidar da filhinha, trabalhar e participar da equipe dele. É aquele cara que você nunca via ele triste. Às vezes eu estava triste, ele chegava, opa, o que está acontecendo? Ele levantava o meu astral. Ninguém imaginava que um jovem aparentemente forte poderia morrer de forma tão repentina. Um rapaz super de saúde forte, ele parecia uma fortaleza, tanto que ele até brincava, né, com a avó dele. A avó dele falava para ele, para filho, com esse negócio. Ele batia, não, vovó, aqui tem fortaleza. A principal suspeita do que pode ter provocado a causa da morte era um hábito que ele tinha. Kevin fumava narguilé, popularmente chamado de narguilé no Brasil. É um tipo de cachimbo de água de origem oriental por onde se fuma tabaco aromatizado. A última pesquisa nacional de saúde mostra que 63% dos usuários de narguilé no Brasil têm entre 18 e 29 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 hora de fumo, que é a média de uso, equivale a tragar 100 cigarros. Como é derivado do tabaco, contém nicotina e milhares de substâncias tóxicas. O uso do narguilé pode aumentar o risco de desenvolvimento, por exemplo, do câncer. Câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de bexiga. Daniele, que morou junto com Kevin por 5 anos, conta que eles fumavam todos os dias. Aí quando ele chegava, eu já mandava mensagem. Vida, tô aqui perto, já coloca a carne pra acender. Aí eu colocava a carne pra acender, pra ele chegar em casa, a já tá acesa. Aí ele comia e fumava. E era assim a rotina, todo dia. Os jovens consideravam o hábito inofensivo, até o momento em que Kevin começou a passar mal. Foi logo depois de fumar narguilé em uma festa com amigos. Na madrugada, ele pegou e me ligou. Falou, mãe, eu não tô bem, eu tô com muita febre e não tô sentindo as minhas pernas. Em menos de 24 horas, o quadro de saúde do rapaz piorou. Kevin foi trazido para este mesmo hospital da Zona Leste 3 vezes num curto intervalo de tempo. Primeiro, ele realizou alguns exames. Na segunda vez, foi medicado e liberado. Já na terceira, em estado gravíssimo, ele foi encaminhado para uma sala de emergência, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e minutos depois acabou falecendo. Como a causa da morte ainda não era esclarecida, o corpo do jovem teve que ser encaminhado ao IML Central, onde passou por uma autópsia. 5 horas da manhã, eu estive aqui, peguei ele, levei ele até o hospital. Quando foi 5 horas da tarde, ele faleceu. No primeiro laudo médico consta que Kevin teve uma pneumonia lobar. A suspeita de que a inflamação aguda seja decorrente de uma meningite meningocócica. No caso de Kevin, provocada por uma bactéria. É uma doença grave que pode também ser transmitida através da saliva. O uso do narguilé, né, ele pressupõe o compartilhamento desse bocal, desse instrumento por várias pessoas. Então, eventualmente, um indivíduo que tem a bactéria na sua garganta utiliza o narguilé e o indivíduo seguinte, ao utilizar esse bocal, ele acaba sendo contaminado por essa bactéria. Outras doenças infecciosas, como gripe, tuberculose e hepatite C, também podem ser transmitidas com o uso compartilhado do narguilé. Muito fácil um adolescente, uma pessoa, criança de menor, ir numa tabacaria qualquer e comprar esse tipo de coisa, porque não tem a fiscalização. E esses jovens, eles fazem o que dá na telha. Então o que aconteceu com meu filho pode acontecer com muita gente. Numa rede social, uma tia de Kevin publicou um texto contando o que havia acontecido com o sobrinho a fim de alertar outros jovens. A publicação teve milhares de compartilhamentos. E depois de tudo isso, Daniele decidiu parar com o hábito. Eu parei porque eu disse que não dá para me conviver com o assassino da pessoa que eu amava, né? Amo ainda, mas é difícil.
Eu tentei de tudo que eu pude para meu filho não usar essa porcaria do narguilé, mas eu não consegui. E meu filho pagou com a própria vida. E aquela fumacinha que você solta não vale a sua vida. Não vale. Olha, são 9 horas e 32 minutos. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Márcia Dantas, que está ao lado da mãe de Kelvin. Ô Márcia, você está em qual região aqui de São Paulo? Você está do lado da mãe de Kelvin. Uma perca muito grande para todos nós, porque me parece que era um jovem alegre, me parece que era um jovem bem quisto por todos, né? Uma pessoa que gostava de apenas ser feliz, né? Gostava de apenas ser feliz. E de repente vem um mistério desse aí. E vocês acham que pode ter sido mesmo esse tal de narguilé que custou a vida desse jovem, que tinha um futuro tão grande pela frente? Márcia, bom dia e bem-vinda, né? Oi, Marcão, bom dia pra você, bom dia a todos. Sim, Complicado, viu? segundo a mãe, a Adrilene Albuquerque, que está aqui do meu lado, a gente está na zona leste de São Paulo, foi sim o narguilé, porque ele usava desde a adolescência. O Kevin Albuquerque, ele começou com 17 anos, e isso numa rodinha de amigos, ali começaram a sair, e a Adrilene estava me falando que ela era completamente contra isso, né? Uma vez ela já ameaçou o filho, falou que ela ia passar por cima dele de carro se ela visse ele fazendo isso, mas não adiantava, ele continuava. Sim, porque não tinha um controle, né? Então ele tinha um narguilé, ele escondia na casa de amigos, onde ele ia nas festinhas e usava com muita frequência. Eu só estava sabendo por conta de ver fotos em redes sociais. Então, onde eu sabia do uso frequente dele desse narguilé. Mesmo assim, eu tentei evitar, mas eu não consegui. Conversando com ela, Marcão, eu perguntei se ele usava alguma substância tóxica além do fumo dentro do narguilé. Por exemplo, tem pessoas que colocam maconha, cocaína dentro, mas a Adrilene falou que não, isso não. Isso, inclusive porque a gente que é mãe sempre pensa que conhece seu filho, né? Então eu sempre falei que não, mas quando aconteceu isso, foi minha primeira investigação, para saber se não tinha algo além disso. Mas eu constatei realmente que meu filho nunca usou nada além da essência que usava no adolescente no princípio. Na verdade não, é muito forte, Marcão. Uma hora que você fica fumando o narguilé equivale a 100 cigarros, porque o cigarro ele tem um filtro para essas substâncias, né? O narguilé não. Então a fumaça vai direto para os pulmões. E no primeiro laudo, a Adrilene estava me contando, Marcão, que para você ter uma noção, os pulmões dele tinham muitas lesões, ele chegou a cuspir sangue, né? E teve hemorragia interna. Isso, porque os dois pulmões dele romperam por conta da quantidade de fumaça que ele inalou. Estava muito fraco. E essa foi a causa da morte, né? Que inclusive saiu até no atestado de óbito dele. Então ele não tinha antes dificuldade respiratória, ele não tinha nenhum sintoma. Exatamente, ele era um fortaleza, meu filho. Eu falava que ele era parrudo, que ele era forte, ele não tinha uma gripe, ele não tinha uma febre. Quando ele se queixou da febre, eu vi que tinha alguma coisa a mais, porque ele nunca ficava doente. Então foi muito repentino. Chegaram a pensar em outras doenças, dengue? Sim, o médico inclusive achou que fosse uma dengue ou fosse chikungunya, porque ele fez exames e não deu nada, ele estava basicamente sadio. Só que esses sintomas eram esquisitos, né? Depois ele começou a ter tosse com o sangue. Isso, ele começou a aparecer manchas, aí foi quando eu levei ele, voltei pela terceira vez no hospital, de lá já foi encaminhado para emergência e ele já começou a ter vomitar sangue, e já foi entubado, teve parada cardíaca, enfim. Agora, depois disso, o que mudou na vida de vocês? Você pretende alertar outros jovens? Sim, a intenção da gente é o máximo de pessoas possíveis, porque é difícil para uma mãe perder um filho, ainda mais por uma coisa tão banal como essa. Então a gente colocou postagens em redes sociais, a gente já salvou algumas vidas, inclusive. Já tive o depoimento de uma pessoa que falou que depois disso ela fez um exame e constatou que ela estava com pneumonia. E ela agradeceu a gente por ter salvo a vida dela, entendeu? E alguns jovens já quebraram o narguilé, que na minha presença eu vi, por conta de revolta. Então, amigos dele, como é que reagiram? Os que fumavam? Oi, pois não. Você está me ouvindo, né? Que bom. Adrilene, qual foi a última vez que ele usou esse negócio tal de narguilé? Que eu estou com uma dúvida aqui na minha cabeça. Qual foi a última vez que ele usou o narguilé? Ele usou na sexta-feira, Na né? sexta. Durante o dia inteiro, Tá, mas- até o começo da noite. Então, peraí. Ele usou o dia inteiro. Aí, sim, Tá, sim. tá bom. Ele usou o dia inteiro. Você sabia quais eram? Porque parece assim, eu não sei, eu tô falando, mas eu não conheço. Eles misturam alguma coisa junto ali? Quais são essas misturas que são feitas?
Na verdade, o que eles colocam, eu não conheço muito, né? Porque como eu nunca permiti, então eu não desconheço muito o narguilé. Mas o que eles colocam é o carvão para acender e a essência que solta um cheiro agradável. Então era isso que ele gostava, era dessas essências. Ele nunca chegou a misturar nenhum tipo de droga. Eu fiquei sabendo de adolescentes que colocam até em vez da água, colocam vodka, esse tipo de coisa, entendeu? No caso do meu filho, não foi, era o uso habitual mesmo, era a água, o carvão e a essência. Eu não sei se você fez, mas E mesmo assim, o que ele usou custou a vida naquele, dele. o que ele usou naquele dia, você chegou a pegar e levar para o Instituto Médico Legal para ser periciado o que ele usou naquele dia? Vê se você consegue meu raciocínio. Eu estou tentando entender, porque se o menino era tão sadio, se o menino era tão sadio, igual você falou, eu vi que ele era forte e tal, parecia realmente um menino com uma saúde invejável, e aí de repente, do nada acontece assim, essa recaída dele que o levou à morte. Então o que eu estou tentando entender? Se o que eles usaram naquele dia foi levado para o laboratório, para o IML, se foi periciado ou não deu tempo e você nem pensou nisso. Não, na verdade não deu tempo, até porque, como a gente não esperava por isso, mas ficou aquela dúvida. Eu, como mãe, eu vou ser bem sincera, você fica na dúvida, o que meu filho usou? Como que ele veio a falecer tão rápido assim? Mas o exame disse que não foi overdose. Sim, porque quando ele foi encaminhado para o IML para fazer a autópsia, uma das hipóteses, que quando eles veem um jovem forte morrer tão rápido, uma das hipóteses que eles investigam é para ver se não é uma overdose de bebida alcoólica ou de droga. E ele foi testado também na autópsia para isso, não constou nenhuma substância, além né, da pneumonia, né, essa meningite que deu em seguida. Então eu sei, eu tenho certeza que não foi nada disso. Eu estou perguntando isso, Márcia, até porque a gente que lida com esse tipo de programa, com noticiários assim de impacto, com crimes, essas coisas todas, a gente mostra o quanto o ser humano é tão ruim com o próximo, sabe? Que a gente fica com medo de alguém ter feito mal para ele, entendeu? Mas esse é o meu motivo da pergunta, que a gente mostra tanta coisa ruim. A pessoa tem coragem, às vezes, de matar o outro por R$300, a pessoa que tem inveja, às vezes, do outro, mata por nada. Então, assim, o ser humano anda tão maldoso, algumas pessoas são tão ruins, que a gente fica preocupado, mas se ninguém teria feito mal a ele, né? Essa é a minha preocupação, o intuito da minha pergunta, entendeu? Foi a primeira coisa que eu perguntei quando eu cheguei aqui para conversar com a Adrilene, foi sobre essas substâncias, mas ainda bem que você foi atrás, investigou, né, Adrilene? E agora a mensagem que você deixa para esse jovem? A mensagem que eu deixo para os jovens é que tome muito cuidado, porque é um vício, vício nenhum vale a sua vida, entendeu? Eu tive o meu filho tirado de mim por uma coisa tão besta, uma fumacinha que você solta pro ar porque tem um cheirinho agradável. Isso não vale a sua vida. Ele era novo, ele deixou uma filhinha, ele me deixou, entendeu? Por conta de quê? De uma besteira. Então, não vale. Não vale. O mensageiro de um hotel estava trabalhando. Ele estava trabalhando, ele tinha planos para o futuro, e tudo isso foi tirado dele, por quê? Porque ele não ouviu o conselho. Então, assim, não adianta a gente falar, a pessoa tem que passar por isso para saber o que é. Infelizmente, a minha família está sofrendo muito, e eu não desejo para mãe nenhuma isso. Obrigada, olha, meus sentimentos para todos vocês, é com você. Ô, Márcia, agradece ela por aceitar falar com a gente, e diga que nós estamos à disposição dela no que precisar, tá? Diga para ela que nós estamos à disposição dela e da família no que precisar. A gente não quer audiência, a gente quer, é o que você acabou de fazer agora, dar um conselho e uma alerta para todas as mães. É o que você fez agora e por isso que a gente quis a sua participação. Porque só sabe, ô Márcia, o que é perder alguém em sofrimento que já passou por isso. Então quem nunca passou não sabe o que é e não pode sequer para mim dar uma opinião. Obrigado, viu, Márcia? Que Deus abençoe e conforte o coração dessa família. São 9h40.